Olá, meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Eu sou a professora Tatiane e essa aula é uma aula para o sétimo ano. Hoje nós vamos falar sobre religião, identidade cultural, como a fé influencia a sociedade. Então, nós vamos aprender como é que a fé vai ter influência sobre a sociedade e quais são algumas das consequências que isso pode ter. A religião, pessoal, é um pilar, uma forma de sustentação da identidade e da cultura humana, certo? Desde o início, desde as primeiras civilizações, que a fé das pessoas, elas vão moldando a sociedade e vão influenciando o comportamento das pessoas que ali vivem, estabelecendo a ética, que são as normas, né? As regras daquela sociedade, o que é certo e o que é errado, e que perduram até os dias atuais. Então, a religião sempre influenciou na forma como que as pessoas, mesmo as pessoas que não são religiosas, se comportam na sociedade. A religião, ela é um fundamento das civilizações, tá? Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que ela está por trás ou no alicerce de todos os comportamentos sociais das civilizações. Toda grande civilização, toda grande cultura da história se estruturou em torno de elementos religiosos, às vezes simples, às vezes sofisticados, tá? A religião não favoreceu apenas um sistema de crença, ela moldou a vida das pessoas. A religião ela não se limita aos espaços religiosos. A religião, os costumes religiosos, eles vão moldar a sociedade, a cultura, a economia, a arquitetura de cidades durante toda a história da humanidade, tá certo? Mais para adiante a gente vai explicar mais como é que isso acontece, como é que a religião vai interferir no comportamento das pessoas dentro da sociedade. Vamos iniciar aqui com o Antigo Egito, tá? Então, lá no Egito, a religião era central na vida cotidiana, ou seja, no dia a dia das pessoas. A construção das pirâmides, que são os maiores templos que o Egito tem, né, as maiores construções egípcias famosas no mundo todo. Então, a construção desses grandes prédios, eles têm um fundamento religioso. Eles foram construídos porque os egípcios eles tinham uma crença muito forte na vida após a morte. E aí essas pirâmides foram construídas para servir como túmulos para os faraós, porque eles acreditavam que havia de fato uma vida após a morte, que os faraós eram tipo algumas divindades, era tipo um deus, e aí eles precisavam ter o corpo deles em um lugar que fosse digno de um deus e um faraó, porque após a morte ele ia precisar. Então, essas grandes construções que existem até hoje no Egito, elas têm um fundo religioso. Já os hebreus têm a história deles ressignificada a partir de histórias da religião, né? O povo hebreu tem toda a sua história, os judeus têm toda a sua história baseada na sua religião. Então, os judeus, atualmente, inclusive, eles vivem de acordo com as religiões, com o que foi fundamentado na história do seu povo, desde o Êxodo até os dias atuais. Esse povo, eles utilizam-se e buscam utilizar das mesmas regras. Regras famosas são os 10 mandamentos, por exemplo, que são os pilares fundamentais do judaísmo. É a partir desses 10 mandamentos que o povo judeu se comporta diante do mundo. E esses 10 mandamentos são mandamentos religiosos que vão fazer com que todo um povo, toda uma cultura se guie a partir dele e se comporte adequadamente com eles. O cristianismo e a religião ocidental. Então, quando o Império Romano cai, o cristianismo surge com muita força, tá? E aí ele vai manter algumas características muito importantes. Ele preservou características muito importantes durante o tempo, como a caridade, como o amor ao próximo, e promoveu, assim, uma grande
mudança no mundo. A partir dos conceitos do cristianismo, da ética do cristianismo, a própria filosofia, a arte e a política europeia foram profundamente influenciados. Então, muito do que nós ocidentais vivemos, acreditamos e temos como regras de ética são fundamentados nas ideias do cristianismo. Então, muitas vezes, mesmo a pessoa ela não sendo cristã, a educação dela, a base ética e moral dela está fundamentada no cristianismo, porque é a base ética e moral que se espalhou na Europa e, consequentemente, veio para o Brasil, porque o Brasil foi colonizado por europeus. Então, só para a gente ter ideia aqui de como é que a religião é uma fonte de ética, quais são as regras da religião que servem para a sociedade ou para qualquer pessoa que não seja uma pessoa religiosa. Então, trouxe regras de várias religiões e vocês vão perceber que as religiões elas compartilham algumas regras. Por exemplo, Jesus diz: faça aos outros o que você quer que façam a você. Isso é uma fala do cristianismo, isso é uma fala de Jesus Cristo. O Rabi Hillel, que é um grande místico judeu, ele disse: não faça ao seu vizinho o que você odeia, ou seja, não faça com o outro o que você também não quer para si. Confúcio, 5.000 anos antes de Cristo, falava para não faça aos outros o que você não quer que façam com você, certo? O Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, o livro sagrado do islamismo, vai falar: não trata o seu irmão de uma maneira que você mesmo não queria ser tratado. E o Mahabharata, que é um livro do hinduísmo, não faça ao outro o que você não gostaria que fizessem a você. Então, essa regra de ética moral de diferentes religiões, elas não mudam. Porque esse tipo de regra faz com que a sociedade ela possa evoluir de maneira que as pessoas possam conviver bem umas com as outras. Então, são regras quase que universais para uma boa convivência humana, independentemente da religião. A religião é muito importante, né, como eu já disse, para criar regras para a sociedade, mas a religião também é uma fonte de conflito, certo? A religião não é só fonte, as religiões não é só fonte de coisas boas, às vezes tem coisas ruins que surgem por causa da religião. Apesar do potencial que a religião tem para promover paz e harmonia, também pode ser uma fonte de conflitos, né? A gente já vê vários conflitos que surgem pela religião, por exemplo, guerras, perseguições, discriminação. As pessoas justificam vários tipos de discriminação através do discurso religioso, como a discriminação, a diminuição da mulher diante do homem, discriminação de pessoas de religiosidade diferente, criando a intolerância religiosa, discriminação sexual, a interpretação, né, das regras, dos textos dessas religiões, podem sim ter nuances e apontamentos discriminatórios. E muitas pessoas têm feito uso dessas falas discriminatórias da religião para criar sociedades fundamentalistas que não aceitam as diferenças entre as pessoas, deixando de lado tudo o que foi dito anteriormente, que não faça com o outro o que você não quer para você, né? Esquecem a regra principal e buscam ali nos livros sagrados pequenos trechos que vão dar a eles a fundamentação para poder praticar todo tipo de intolerância, todo tipo de diferença e descriminalização das pessoas baseado na religião. A religião, ela fundamenta, trazendo aqui para o Brasil, a religião ela faz parte da identidade do brasileiro, né? O Brasil ele foi profundamente influenciado por muitas religiões, como o catolicismo, o candomblé, a religiosidade indígena. A religião define muitas práticas espirituais do Brasil e molda a nossa cultura, né? A nossa cultura ela é muito fortemente baseada na religião. Os nossos costumes são muito baseados na religião. Nossa alimentação, a forma como a gente se comporta, a forma como as pessoas se vestem, você consegue perceber isso com muita facilidade. Nas ruas, os símbolos que a pessoa usa, você consegue perceber com muita facilidade que o Brasil é um país que tem uma grande diversidade, uma vasta diversidade religiosa e que isso
influencia na forma como as pessoas elas se comportam, de acordo com a religião que ela segue. É, Alguns líderes religiosos modernos, eles causaram muito impactos na sociedade, né, brasileira com a sua forma de guiar as religiões, né? Por exemplo, a gente tem Dom Helder Câmara, que é um bispo católico, que ele é conhecido como o bispo dos pobres, porque ele tem uma defesa muito grande a favor dos pobres nos movimentos sociais, em busca de melhor condição de vida para as pessoas mais pobres. Temos o pastor Henrique Vieira, que já foi esteve também envolvido no mundo da política e defende os direitos humanos. Ele faz uma defesa dos direitos humanos independentemente das questões religiosas. A gente vai ter também a mãe Estela de Oxóssi, que foi uma grande lutadora contra a intolerância religiosa e promoveu o diálogo interreligioso. Então, existem aí membros das religiões que buscam fazer com que esse impacto que a religião tenha na sociedade possa ser um impacto positivo, né? E buscam deixar os impactos negativos de lado, criando assim uma atmosfera de paz e de cordialidade, como tem que ser, e de respeito entre as religiões. Pronto, encerrado esse conteúdo, aqui agora a gente tem um exercício, tá certo? Exercício, religião e identidade cultural, como a fé influencia a sociedade. Esse exercício é do 7º ano. Vou fazer a leitura do exercício para as pessoas que têm dificuldade de leitura ou para algum aluno que tenha dificuldade de visão. Número 1. O que a religião pode proporcionar aos indivíduos, segundo o texto. Número 2. Qual civilização antiga teve sua vida social, econômica e arquitetônica moldada pela religião, de acordo com o texto? Número 3. Como os hebreus mantiveram sua identidade como povo, mesmo sem uma prática, segundo o texto, sem uma pátria, segundo o texto. Número 4. Qual foi o papel do cristianismo após a queda do Império Romano, de acordo com o texto? Número 5. Explique, com suas palavras, como a religião pode ser uma força positiva para a sociedade, segundo o texto. Número 6. Por que a religião pode ser alvo de críticas e controvérsias no mundo moderno, segundo o texto? 3. Número 7. Cite 3 exemplos de princípios éticos presentes em diferentes religiões, conforme mencionado no texto, e explique como eles podem contribuir para uma sociedade mais justa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e que vocês possam ter entendido, certo? Qualquer dúvida a gente pode conversar na nossa sala de aula. Espero que vocês aproveitem o conteúdo, aproveitem a aula e bons estudos para vocês.